O feminino moderno. Hoje vou estar trazendo aqui uma das minhas primeiras terapeutas que na fase de mudança e transição de vida eu estava. Então, a Andrea, ela vai estar falando hoje sobre esse processo, né? Do feminino, dando ela aqui. Então, fique nessa live porque ela vai ser bem importante também para quem está nesse movimento de transição de vida, se conectando tanto com o seu feminino e o seu masculino. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda! Obrigada, amor. Muito bom estar contigo depois de tanto tempo, né? Verdade. Tá certo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas transições, esses movimentos, né, que acontecem. A Andrea foi uma das primeiras terapeutas aí que acompanhou o meu processo. E esses dias ela me chamou, eu achei tão interessante a mensagem que ela me enviou, né? Que quando a primeira vez que estava fazendo o processo comigo, ela visualizou eu me reunindo e fazendo os movimentos com outras mulheres. E isso me chamou muita atenção. Pois é, Boa né? noite. Que bacana, assim, esse movimento. Eu lembro muito bem dos nossos encontros, que nem a gente estava conversando, né? E eu lembro como você chegou. Você chegou uma menina, né? Uma menina determinada, querendo, com sede de conhecimento, querendo saber mais, enfim, entender esse meio que você estava, mas muito crua, né? Nessas questões assim de olhar para o universo, de olhar para as questões, até da questão da espiritualidade, das questões da lei da atração, né? Vindo de uma realidade completamente diferente, né, Kathleen? E se encaixar nesse universo, né? Se encaixar no seu universo, se descobrir. E você falava muito isso. Eu pretendo, eu quero trabalhar com o meu autoconhecimento. E com o passar, né, das nossas sessões, dos nossos encontros, foi vindo muito isso, assim. Eu lembro que a gente estava até numa sessão de Reiki e a gente comentou sobre essa questão, né, do poder auxiliar outras mulheres. Claro que num contexto completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Mas já era neste pensamento de trabalhar com o feminino, de poder olhar para essas mulheres, sentir a dor que elas estavam passando, né? Você conhecia muito bem o motivo pelo qual elas passavam por isso e de que forma você poderia auxiliá-las. E aí a gente passou, você foi para muitos caminhos, né? Muitas descobertas. E, e aí eu tava sempre, às vezes, olhava e tal, e daí eu falei assim, nossa, que coisa mais linda, né? Porque às vezes a gente toca uma alma, a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha, assim, e a gente não tem noção do quanto que isso vai reverberar, do quanto que isso vai atingir outras pessoas. E olha só, quantas pessoas hoje você já atingiu através do seu trabalho, né? Como as coisas foram se conduzindo. E muito essa questão do unir este feminino, né? Da gente olhar e a gente entender que não somos sozinhos, né? Primeiro, não é o terapeuta que traça o caminho de um cliente, né? Ele mostra os caminhos. Então, não adiantaria nada se você viesse aqui e ficasse esperando que algo acontecesse. Desde o primeiro momento, você foi muito atrás. Eu lembro assim, a gente conversou sobre o quadro de visualizações, sobre o quadro dos sonhos. Na semana seguinte, você já me trazia ou mandava mensagem no WhatsApp. Olha só o que eu fiz. Comprava livro, lia a respeito. Então, assim, isso é uma transformação, né? Isso é buscar esse caminho do autoconhecimento. Responsabilidade para você. E a gente entender também que dentro deste caminho, Tá falhando, Andrea, a internet. né? Talvez Tá a falhando. gente possa ter caminhado até um limite. E quem está conosco
Oi, Dá para ouvir tua voz, mas tá travando assim a imagem. oi. Sim. Tá, mas consegue me escutar? A gente precisa entender também essa questão de até que ponto a gente consegue caminhar com quem está conosco e olhar para essa pessoa e entender assim, olha, a partir de agora existem outros caminhos pelos quais seriam muito interessantes você ir, né? Você descobrir, você vivenciar, que vão te auxiliar nesse processo e largar, como a gente larga o filho para o mundo, né? Agora vai descobrindo este outro caminho. E aí vieram as outras possibilidades para você, né? Que foi onde efetiva a questão da constelação, que foi com a Ângela, uma grande Constelação, profissional. meu amor, minha E transformação, a aí constelação. o seu caminho foi se transformando. E o quanto é importante nesse processo, Sim, né? A sim. gente ter E pessoas hoje você faz esse caminho, que né? dão Você esse faz empurrão. essa. Às vezes na nossa vida, a gente tá com aquele potencial, as pessoas têm aquele potencial, só que elas não têm a capacidade de enxergar. E o terapeuta, ele dá aquele empurrãozinho, né? Sim, Esse movimento de vai, faz esse movimento. isso. E essa questão é muito importante que as pessoas tenham consciência, né? Você que busca terapia, a terapia ela não vai te conduzir a lugar nenhum se você não buscar, né? Se você não participar. O terapeuta ele vai te mostrar esses caminhos, né? A constelação ela vai te mostrar situações, ela vai te mostrar possibilidades, né? É claro que existe todo o movimento sistêmico que você faz, existe toda a questão da constelação em si, mas quando acaba a sessão, depende de quem participou levar isso adiante, né? Porque senão fica ali. O terapeuta sozinho não vai fazer nada. É E muito você é um grande importante exemplo. esse detalhe. Pois é, eu vejo que minha busca, né, começou lá dos 13, né? E aí, algo que esses dias eu tava pensando que é preciso, às vezes, a gente se perder pra gente se encontrar. Então, a gente só se encontra quando a gente se perde, né? Então, tem esse movimento, assim, contrário que um precisa do outro. E eu sempre tive um anseio, assim, eu queria buscar alguma coisa, eu não sabia o que eu tava buscando. E era ansiedade, era pensamento, movimentos, tal, o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer, eu tenho que fazer algo, mas não sei o que eu vou fazer. Então, fica esse incentivo para quem deseja, né, se aprofundar mais e no seu próprio conhecimento, ainda mais agora que a gente também está nesse feminino, né, nessa nova era onde as mulheres estão participando de encontros, onde as mulheres se reúnem. Hoje a gente tem muito mais oportunidade para se abrir para isso. Hoje tem muitas outras possibilidades do que antigamente, né? Então, aproveitar esses movimentos e buscar. E algo que eu sempre observei durante a minha jornada, eu incentivo outras mulheres a fazer isso também, ser curioso. De fato, seja curioso pela vida, seja curioso pelas perguntas, pelas respostas, pelos questionamentos, para assim aprender a pensar por si mesmo. Porque eu observava o quanto que eu sempre fui muito influenciada pelas pessoas. Eu não tinha uma visão própria, eu não conseguia me ver, né, me reconhecer. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse feminino, eu comecei a virar chaves que tinha dentro de mim e dentro de mulheres. Então, esse processo é muito bonito, né? A gente ter pessoas ali que nos incentive. E eu agradeço muito, né, tua presença na minha vida, porque aí abriu outras portas e assim foi abrindo outros caminhos. E aquela mensagem que você me enviou ali, eu falei, ai, que lindo. Mas é isso, né? A gente não sabe, quando a gente vai fazendo esse trabalho, e é um trabalho de formiguinha, né? Querendo ou não, a gente está colaborando para a construção de um mundo, do mundo onde a gente efetivamente quer viver, né? A partir do momento que eu consigo tocar uma outra alma, que eu consigo tocar um outro coração, e que essa outra alma, essa outra pessoa, ela comece a se perceber, ela comece em busca das respostas, ela comece em busca
dessa chave que precisa ser virada, a gente está transformando o nosso ambiente, a gente está transformando o meio em que a gente vive, né? E isso vai contaminando outras pessoas. Então, por mais que seja um trabalhinho, olha só, a Kathleen que veio aqui lá em 2020, ela tinha uma ideia completamente diferente da vida, né? Ela já queria, sim, ela já tinha essa ânsia, ela já tinha, mas através de um outro caminho. E o universo foi te conduzindo, né? As pessoas foram aparecendo, as pessoas foram te conduzindo, você foi descobrindo. E não é um caminho de flores, né? É um Nossa, caminho que também tem muitos espinhos. É um caminho onde a gente tem que parar, tem que se olhar. A gente vai mexer naquilo que dói, né? A gente vai olhar para aquilo que a gente não queria estar olhando. é se enfrentar de fato. Porque tá lá guardadinho, para que eu vou me incomodar com isso? Mas é justamente nesses processos. Isso! Né? E aí, esse passo além, você não sabe o que aquela pessoa vai fazer com ele. Mas provavelmente lá no final do processo, no final não, né? Que a gente está em constante processo. Mas quando vier essa virada de chave, provavelmente essa pessoa se sinta numa condição um pouquinho mais segura, um pouquinho melhor a respeito de si mesma, que ela vai transportar isso para uma outra pessoa, né? E nem que seja através Do exemplo, essa é uma palavra muito importante. O nosso exemplo, a nossa forma de viver diz muito, né? Porque as pessoas estão sempre nos observando. Então, muitas vezes a gente nem precisa falar, né? Só o que a gente comunica, exemplo a literalmente vai nossa estar maior dando o nosso ferramenta exemplo, né? Talenta, de a tua talenta, transformação. André. É. E o que que você diria para quem que está começando nesse movimento, assim, os caminhos ou algum insight, né? Sim, Porque são vários caminhos, né? Isso é algo que eu a tua aprendi, também, assim, observando as pessoas que eu mas venho a gente vai atendendo. se Cada acertando. pessoa tem um caminho, né? Mas Tem um propósito. Então, às vezes, o que faz sentido para uma não vai fazer sentido para outra. E tá tudo bem. Mas essa busca, né? O que que você diria sobre essa busca? eu acredito que o principal é efetivamente a pessoa ter a vontade, né? De olhar para si, ter a vontade, o anseio daquela reforma íntima, de olhar para aquilo que dói, de olhar para aquilo que ficou no passado, de tentar entender quais são os gatilhos que me vêm a partir de certas situações ou de certos momentos, independente do método, né? Hoje, dentro das terapias integrativas, a gente tem muitos métodos, todos eles são válidos. Mas qual deles vai se afinizar comigo? Qual deles eu me sinto mais confortável para poder efetivamente encarar essa busca? Então, às vezes você tenta por um método que nem você comentou mesmo, né? Tá tudo bem. De repente, um método que para mim foi muito bom, que trouxe muitos resultados, a pessoa não vai fazer sentido, mas tem um outro método que para ela é legal. Então, ótimo, continua, independente da forma, independente se você está buscando uma terapia que vai trazer essa questão mais integrativa, esse olhar mais holístico, ou se ir para a psicologia tradicional, né? Eu acho que a principal questão é você parar e olhar para dentro de entender que a terapia, ela não vem num momento onde você está em crise. É claro, na crise ela vai te ajudar muito além disso. A terapia é um processo justamente para que quando chegue a crise, você já saiba de que forma você vai olhar para ela. E que você já tenha ferramentas, você já tenha formas de poder lidar com aqueles sentimentos que virão junto, né? Então, muitas vezes as pessoas esperam um momento de crise, esperam um momento de dificuldade para efetivamente procurar uma terapia, né? E
quão bom seria se a gente já se antecipasse, se a gente usasse também a terapia de forma profilática, né? Para que não precisasse chegar. E aí o que acontece? Essas pessoas que buscam a terapia de uma maneira preventiva, elas chegam e falam assim, não, eu tô aqui só para me conhecer melhor. E aí elas vão vendo quantas coisas efetivamente elas têm que tratar, que elas têm que olhar, que elas têm que entender, que elas têm que interiorizar, que elas têm que processar, né? E aí vem muito essa questão do meu passado, né? Da minha relação com a minha família, da minha relação com meu pai e com a minha mãe, que geralmente é a base, né? E diante disso, quantas outras situações não vão surgindo? Bem importante ter a sua fala e eu observo que no processo de mudança interna, porque estudando hoje a filosofia, algo que eu aprendi é que o ser humano tem muitas resistências e guerras internas, né? Então, na verdade, também é muito essas resistências que vão sendo quebradas com o passar do tempo, né? Tirando essas couraças, tudo coisas que às vezes, né, fica ali preso na armadura. Até recomendo esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, é bem interessante. E eu observo isso, assim, esse movimento de quantas resistências eu tinha, né? Proteções, sempre me sentindo como se o mundo quisesse me atacar. E aí eu fui trabalhando com a constelação, né? Trouxe essa ferramenta maravilhosa que foi o que trouxe muita mudança no profissional, principalmente, que estava vendo repetição com a minha mãe, né? Isso. Nossa, agora também vim aqui, fiz um movimento com meu pai, Muito chave, e né? várias coisas estão acontecendo. Muito importante. E eu observo que essa virada de transição de carreira me trouxe muito uma experiência também para passar para as pessoas que têm vontade de fazer essa transição. Então, a nossa própria história, ela carrega algo muito importante. A nossa dor é um dos maiores, maiores inspirações também para a gente ajudar outras pessoas, né? Então, ao invés de eu pegar aquela minha dor e eu fazer ela um muro ali, eu pego aquela dor, eu me incentivo a partir daquela dor e faço algo para o mundo. Então, eu observei que através das minhas dores, eu consegui sempre tirar um aprendizado, né? Sempre estou tirando um aprendizado para, nossa, eu passei por isso, agora eu posso também auxiliar as pessoas que estão passando por esse processo, né? Eu acho que isso é muito rico, quando a gente, de fato, passa pelas experiências e não deixa que essas experiências digam quem nós somos, né? Dita, nossa, eu sou isso. Não, a gente sempre está nesse movimento de mudanças mesmo, né? A vida sempre está nesse movimento. Sim, é não pegar a sua dor e guardar ela só para você, né? Não ter vergonha disso que você parece. Imagina, da onde que essa minha história vai poder auxiliar outra pessoa? Pegar a dor, olhar para ela e falar assim, muito obrigado, porque através de você, hoje eu tô aonde eu tô, eu aprendi aquilo que eu aprendi, mas eu não preciso te carregar, né? Eu não preciso te sentir a todo momento. Eu posso ressignificar isso. E essa questão, assim, do que eu mostro para o outro, do que eu mostro para o mundo, né? Eu mostro que eu tenho uma vida perfeita, eu mostro que tudo é um mar de rosas, eu mostro que é um caminho romantizado, ou efetivamente eu vou mostrar para as pessoas que não, né? Agora eu estou num caminho da constelação, eu estou num caminho agora mais, um momento da minha vida que eu estou mais entrando mais para essa questão, né, espiritualizado, e agora eu sou zen, sou paz e amor e nada mais me abala. Não, bem pelo contrário, né? A gente é efetivamente, como você trouxe, né, esse termo que vem da psicanálise, a gente tem essas couraças e elas vão cada vez crescendo mais, né? Elas vão protegendo a minha dor de uma... Então, eu começo a Importante trabalhar isso. isso na terapia, eu tiro uma fatia. E aí eu penso assim, nossa, olha só, já me resolvi. Aí você vai lá e fala assim, cara, mas agora o buraco tá mais embaixo. E aí você vai lá e tira uma outra fatia e você vai aos poucos se aproximando desse núcleo, né? Nossa, bem importante isso, né?
E é um movimento, eu vejo que está em constante movimento, e aí a vida, eu vejo que ela é uma caixinha de surpresa, né? Quando eu tento controlar, eu sofro. E eu fiz um movimento agora que realmente, assim, exigiu quebrar as minhas resistências, porque estava em Floripa, Florianópolis é a minha segunda casa, amo de paixão. Só que eu tava no colo da mãe em Floripa, né? Eu chamo Floripa também como um colo. Sim, E esse colo tava me deixando ali, ai, tá tão gostosinho aqui, né? Vou ficar aqui. Só que a vida pediu, tava fazendo os movimentos para, ó, a senhora vai fazer o quê? Vai fugir disso ou vai enfrentar? Então, eu ter vindo para cá, né, passando uma temporada aqui no Sul, me fez amadurecer muito mais, tá me amadurecendo muito, assim, de forma emocional, né? Essas raízes internas, estar perto do meu pai e também ficar um pouquinho com a minha mãe, né? Também ver ela. De fato, eu vejo que essas mudanças estão trazendo mais firmeza interna. Por que eu observei trabalhando com o feminino? Que nós mulheres, a gente pode aprender a ser firme por dentro, uma rocha por dentro, mas ser flexível por fora, né? Não é estar com uma armadura ali a todo momento querendo se defender, mas de fato eu ser firme com as minhas raízes, com o que eu vivo, com o que eu quero para minha vida, mas com o outro ter flexibilidade. E uma das grandes lições que a vida sempre está trazendo nesse feminino para mim, com as pessoas, nas minhas relações, que é um dos pontos que eu sempre tenho que trabalhar, é a minha flexibilidade. É aprender a compreender mais do que ser compreendida. E eu sempre esperava essa compreensão das pessoas. Nossa, eu quero ser compreendida e tal. E quando eu comecei a fazer o reverso desse movimento, eu comecei a me conectar mais com o meu feminino. Mais com esse sim, lugar, sabe? Então, isso para mim, quando eu entendi dessas raízes internas, né, de ser também a minha própria mãe, porque agora eu tô cuidando da minha vida adulta, né, e de fato também ter essa flexibilidade que o feminino traz, fortalece muito esses movimentos. Então, fica esse incentivo também para as mulheres que estão assistindo, né, depois vai ficar salvo também essa live, para realmente olhar, né, as flexibilidades, aprender a trazer mais a flexibilidade, o poder da mudança, que a mudança tem dança, né, e a dança é o movimento. Então, de fato, a vida sempre está em movimento. E se a gente para, não tem como, né? sim. A gente para, não pode esperar que alguém venha e te carregue, né? Porque isso não vai acontecer. E é muito disso que você trouxe, né? Desse feminino. Porque a gente, né, enquanto mulheres, a gente, né, durante toda essa nossa história, toda essa nossa trajetória, muitas coisas foram mudando a respeito deste feminino, né? E a gente está falando aqui do feminino, a gente não está falando do feminismo, né? Que também é uma questão muito importante para se pontuar. E o quanto este feminino ferido nos trouxe estas armaduras de que eu preciso ser uma mulher, que eu vou, eu faço, eu me viro sozinha, né? E eu estou certa de tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não preciso do outro para fazer, porque eu sou mulher, eu dou conta. Mas o quanto que às vezes a gente precisa, sim, ter esta firmeza de saber olhar para onde a gente está indo, mas entender que a gente não está sozinha. Entender que a gente tem o outro. E que às vezes o outro ele pode vir com uma opinião diferente daquela, e isso pode ser benéfico, né? Que tá tudo bem eu mudar um pouquinho o meu olhar e caminhar desta outra maneira, né? Eu não vou estar me traindo, eu não vou estar me ferindo, né? Eu simplesmente vou estar aceitando esta condição de que juntos nós podemos ir para um outro lugar. Juntos nós podemos estar em outro lugar. E não adianta fugir, né, Kathleen? Se a gente foge disso, se a gente foge não só disso, mas de qualquer coisa, né? Que a gente Uma hora a realmente cobra, né? precisa A cobrança vem, né? A conta vem. conta. Não, e as situações vão se repetindo, e a pessoa fala, mas por quê? Por quê? Por quê? E é justamente essa questão, né? É do parar e olhar. E as relações, elas provocam isso. Eu vejo o quanto eu já me relacionei com muitas pessoas. Ao longo da minha vida, eu sempre fui muito social. Né? Chegar na roda, já chegar
brincando, gritando, E eu não entendia, não tinha essa compreensão. Meu Deus, mas por que que as pessoas não param na minha vida? Por que que não fica, né? Essa questão. E quando eu comecei a tirar esse aprendizado de que as pessoas vão aparecer no momento que tem que aparecer, as pessoas vão ir embora no momento que elas têm que ir embora, o meu sofrimento, aquele apego, aquela dor, foi passando, né? Eu vejo que um dos motivos também do sofrimento, né? É o apego, né? Então, de fato, essa mudança, ela também nos provoca a olhar para as nossas relações que elas estão em mudanças. E que, para que a gente mantenha as relações saudáveis, né, conosco e com o outro, é aprender a respeitar, né, de fato, o espaço, o tempo do outro. E isso, para mim, é de grande lição. Então, toda vez que eu faço live, que eu dou aula, eu amo, sabe por quê? Porque quando a gente está falando aqui, a gente está, né, se aprendendo novamente, né? Relembrando novamente coisas importantes. Então, por isso que eu adoro sempre estar conversando aqui. De fato, eu relembro coisas muito importantes que são essenciais para a caminhada. E, naturalmente, a gente vai expandindo isso para outras pessoas que vai plantando as sementinhas, né? Sim, e é muito isso, né? Quando a gente vai se escutando, né? Esse lugar de fala, ele é muito importante. Ele é muito importante para que eu possa efetivamente colocar isso para fora, mas que eu também consiga escutar, né? Que a minha mente consciente pare e escute efetivamente aquilo que às vezes está lá no consciente, aquilo que só está passando, né? Lá no fundo da nossa alma, né? Aquela coisa bem distante. E você falava sobre essa questão das pessoas, né? De quando as pessoas elas têm que vir, quanto que as pessoas elas têm que ir, e o quanto isso te frustrava, esse apego que você criava, e de repente isso, né, desaparecer, né? As coisas mudarem. E você também trouxe essa questão, né? O quanto que às vezes eu quero estar no controle. E é bem isso, quando a gente pensa que a gente está no controle, a gente não controla nada, né? Então, a partir do. E se a gente acha que a gente está nesse controle, a gente efetivamente quer exercer esse controle, as coisas elas geralmente acabam indo por um outro caminho, né? E a partir do momento que a gente larga disso, que a gente efetivamente se coloca à disposição dessa vida, a gente se coloca à disposição disso tudo que se mostra, a gente consegue ter um outro olhar a respeito do outro, um outro olhar a respeito da nossa vida, né? E as pessoas elas vão surgir a partir do momento que elas forem úteis para você, né? Que elas venham para contribuir na tua caminhada, seja de uma maneira ativa ou não, né? Porque às vezes aquelas pessoas que também vêm e te mostram grandes lições são grandes mestres para você. E para mim, o que está me trazendo nessa sabedoria é estar com mulheres, né? De fato, nossa, como está transformando a minha mente, assim, minha mentalidade sobre as mulheres. Porque é como se a sociedade também colocasse, né, essa maneira de sempre estar olhando para o feminino ou para outra mulher com competição, com comparação, em ser melhor, ou esse distanciamento que foi provocando ao longo do tempo com as próprias mulheres. Então, trazer, de fato, as mulheres se unir, né, e quebrar alguns paradigmas sobre o feminino também, sobre a união feminina, de fato, está sendo de muito aprendizado, porque quando eu estou em grupos, eu estou fazendo esses movimentos com mulheres, eu aprendo muito. Porque eu adoro contar histórias e adoro ouvir histórias. Então, eu observo, nossa, que interessante esse ponto de vista, eu não tinha, né, visto ainda. Nossa, essa mulher às vezes está passando por isso, mas o que aconteceu lá com ela? Então, estar nesses movimentos femininos é muito transformador, né? Promover essa união, né? Esse lado saudável de que é seguro ser mulher, é seguro estar com mulheres, né? É seguro falar das nossas vulnerabilidades em grupo e com mulheres. E é isso que eu faço dentro dos grupos hoje, né? De fato, trazendo essa vulnerabilidade, porque eu mesmo, pela minha história, eu sempre quis parecer ser forte, assim, não, tá tudo bem, não, comigo tá tudo bem. E aí, quando eu comecei, de fato, a falar mais sobre as minhas histórias, tanto aqui quanto para as mulheres, eu vi que isso criou mais conexão, porque é real, né? De fato, a gente se conecta com pessoas e se conecta, se identifica com algum ponto que ela tem e que também eu tenho.
Então, esse modo de gerar identificação é o poder dos grupos também, né? O que que a outra tem que eu me identifico? Nossa, o que que a outra tem ali de bom que eu também tenho que eu vejo nela? O que que a outra tem que eu tô vendo que tá me incomodando que também tem em mim? Então, é muito poderoso, né, esses movimentos com o feminino e também o masculino. Hoje eu vejo também que o masculino aí tá se reunindo e é muita evolução para os dois lados, né? Naturalmente, quando a mulher ela tá no seu feminino, ela vai ter uma relação mais saudável com os homens. E quando os homens estão nesse masculino, né, revendo, olhando, naturalmente eles também vão saber se relacionar com as mulheres. Então, ambos os lados, agindo dessa forma, né, vão estar melhorando as suas relações e, de fato, é muito crescimento. Sim, até porque a gente não pode esquecer que todos nós temos o nosso lado feminino, mas nós também precisamos do masculino, né? Do masculino dentro da gente. Só que isso Exato. tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio, porque senão a coisa ela não funciona. Então, por que que hoje a gente vê muitos casais, né, em brigas, em disputas, né? E é realmente é essa palavra, é disputa, disputando quem é melhor do que quem. Porque às vezes a mulher ela assume esse papel do masculino de forma tão exagerada que ela esquece de olhar para o feminino. E o parceiro dela assume esse papel feminino. Mas o que acontece com aquela mulher? Ela não está procurando o feminino no parceiro, porque o feminino já tem dentro dela. Ela está procurando o masculino, mas ao mesmo tempo ela está matando o masculino do outro, né? Então, ter esse equilíbrio é muito importante e quando a gente começa a trabalhar com grupos, quando a gente começa a trabalhar com essa questão, né, de reunir mulheres, de reunir homens, eu acho fantástico esse movimento, sabe? Eu acho que é uma quebra de paradigma muito grande. Quando a gente começa a reunir, a gente está num grupo, que nem você falou, efetivamente compartilhando, né, as nossas vulnerabilidades, a gente está mostrando que você tem uma questão, eu também tenho a minha. E às vezes a tua questão bate muito com a minha. Talvez não seja exatamente da mesma maneira, não seja a mesma história, mas lá no fundo, aquela sementinha, né, aquele gatilho, ele acaba sendo o mesmo. Então, estar em grupo traz essa conexão, né? Essa conexão de cura. Quando uma pessoa consegue se curar, quanto que a outra também não está conseguindo fazer esse processo. E é muito interessante observar dentro dos grupos como acontece as transformações na hora e depois. Eu falo que é tipo uma ciência, né? Porque você começa a ver, caraca, tem comprovações, está tendo resultado, então, né? Então eu vejo que é como se eu fosse num laboratório. Quando eu tô em grupo, eu fico ali observando, fico analisando, que eu gosto, né? Tenho uma mente bem analítica. Aí eu fico ali observando, interessante, eu não tinha visto isso aqui, olha só. Então, trazer, né, para consciência das pessoas, né, esse movimento, assim, de fato, é muito enriquecedor, porque são muitos aprendizados. Então, nossa, eu amo, eu me encontrei. Hoje eu vejo que eu amo trabalhar pela internet, mas estar presencial com mulheres, estar presencial com pessoas, de fato, me dá mais energia, me dá mais alegria, né? Então, eu já identifiquei, assim, as formas de trabalhar que, de fato, me estimulam também, né? Que me realizam. E os grupos com mulheres, né? Tanto mistos também, eu amo de paixão, né? Ver as pessoas, abraçar, dar risada, de fato, é muito especial, né? Porque o nosso mundo está precisando desse acolhimento, as pessoas, de fato, aí pelo que eu via pelas pesquisas, o Brasil é um dos lugares que mais tem ansiedade, né? Nos lugares que mais o pessoal tá com ansiedade. Então, isso só tá mostrando que tá muito aí, há muito tempo, né? Muitas coisas que estão vindo, né? Que estão vindo à tona e, de fato, não tem mais como tapar o sol com a peneira. As pessoas estão despertando, né? É muito interessante isso. Então, eu desejo uma linda caminhada para nós Sim. e te Eu fico muito agradeço. feliz de te ver assim nesse caminho, né? Porque esse teu caminho de buscar pessoas é algo que já vem contigo, né? Já é da tua essência. E para onde você foi é algo muito bonito. Então, assim, parabéns. Eu acho que você pegou um caminho muito lindo.
tens o dom de poder transformar essas vidas, né? Essas vidas que você encontra, essas vidas que você toca. E lembrar que a gente, enquanto terapeutas, a gente não está disputando um mercado, a gente está aqui justamente para auxiliar cada uma da sua maneira, né? E a gente poder ter essa troca é muito gratificante, justamente por conta disso, porque a gente traz essa noção de que não precisa ter a disputa, né? A gente pode colaborar uma com a outra e com isso criar um novo mundo, com isso gestar, gerar uma nova realidade. Lindo. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. Ah, sua linda, vamos fazer outras lives aí, com certeza. Vamos E se sim. alguém tiver dúvidas também, pode convidar, chamar a Andrea, pode me chamar. Isso mesmo. E vai ficar salva essa live, então eu vou marcar a Andrea também. Legal. Obrigada pela oportunidade, que bom falar contigo. Gratidão. E muitas bênçãos na tua vida, para os seus filhos, para o seu marido, para sua casa, para os seus pacientes. E fico muito, muito feliz, né? Olha só o poder do tempo, né? O tempo ele passa, né? E como muda. E obrigada aí por tudo. Obrigada a você, amada. Beijo, boa noite. Um beijo.